Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Wesley, que Deus te abençoe grandemente com todas as sortes de bênçãos e vitórias sobre a sua vida. Estamos aqui para termos mais um momento com a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus e logo após a palavra vamos estar orando também. É importantíssimo lermos a Bíblia todos os dias. Você precisa de ler a Bíblia todos os dias, você precisa estudar a Bíblia, você precisa se manter sintonizado com esse nosso Deus, através da oração e através da leitura da Bíblia. Por isso estou aqui todos os dias, para te ajudar nessa caminhada, da fé, na caminhada com Deus. Nada a ver com religião. Sai fora desse trem de religiosidade. Deus, diretamente com Deus, procurando sempre aproximar-se cada vez mais dele, porque ele fala em Tiago, capítulo 4, versículo 8: chegue-se a mim e eu chegarei a vós. Então nós devemos nos aproximar de Deus a cada dia. Hoje nós devemos nos aproximar dele mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje. Hoje nós devemos ser melhores do que nós fomos ontem, e amanhã sermos melhores do que nós estamos sendo hoje. E assim nós devemos sempre estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sempre procurando adorá-lo em espírito e em verdade, sem religiosidade, sem hipocrisia, porque Jesus não se agrada, Deus não se agrada de hipocrisia, e ele não aceita um culto só da boca para fora. Jesus disse lá em Mateus 15 que o povo se aproxima dele com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E Deus conhece perfeitamente cada um de nós. Ele conhece as nossas intenções, ele conhece os nossos desejos, ele conhece tudo a nosso respeito. Então que nós venhamos com sinceridade, com humildade, diante desse nosso Deus, adorá-lo, e cultuá-lo através da leitura da palavra e principalmente da prática da palavra. Em Tiago também, capítulo 1, do versículo 22 em diante, diz que se nós apenas ouvirmos a palavra e não praticarmos, seremos semelhantes, àquelas pessoas que olham no espelho e assim que saem da frente do espelho já esquecem, da sua face como que era. Nós devemos sim ler a palavra de Deus e praticar, para que nós verdadeiramente venhamos adorar a Deus e cultuar a Deus da maneira certa e agradar a Deus, e honrar a Deus com as nossas vidas, com os nossos pensamentos, com os desejos do nosso coração, com as nossas atitudes. Nós devemos nos tornar pequenos cristos aqui na terra. Devemos ser semelhantes a seu Filho Jesus Cristo em todas as circunstâncias, no pensar, no desejar, no falar, no agir, em toda a situação. Eu quero ler para você, para depois nós estarmos orando, João, do livro de João, capítulo 12, no versículo 27, o que o próprio Jesus Cristo disse, Deixa eu ler aqui. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então você vê que Jesus está demonstrando aqui a angústia dele, porque ele vê que está se aproximando o tempo dele ser entregue aos fariseus, aos mestres da lei ali, para ser crucificado, para ser morto, para ser castigado e depois julgado e crucificado, morto por mim, por você, pelos nossos pecados. Então ele se encontrou ali angustiado, aflito, e orou a Deus, mas ele mesmo já deu a resposta. Não, eu não vou pedir para que Deus passe de mim neste cálice, este plano dele que já está estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Não, eu vou seguir os planos de Deus para a minha vida. Eu não vou fazer a minha própria vontade, eu vim para fazer a vontade de Deus, como ele disse aqui, ó. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então ele veio para cumprir a vontade de Deus. Ele não seguiu os sentimentos dele. Ele não seguiu a vontade dele. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Estar nos caminhos de Deus, nos preceitos, nos planos de Deus, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes requer de nós sofrimento. Muitas vezes os planos de Deus para a nossa vida resultam em sofrimentos, resultam em aflições e angústias. Porque Deus, ele é perfeito, ele sabe de todas as coisas, ele controla todos os acontecimentos. Você pode ler lá o livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, que diz que ele que controla todos os acontecimentos. Então, às vezes, Deus vai nos permitir passar pelo vale. Ele vai nos permitir
sermos tentados, sermos provados pelo diabo, como ele permitiu Jó, como ele permitiu o próprio Jesus Cristo, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, lá em Mateus capítulo 4. Então, muitas das vezes, às vezes o sofrimento faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Às vezes, faz parte dos propósitos de Deus para nossas vidas. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por aflições, angústias, queremos retroceder, desanimar, jogar a toalha, não queremos mais saber de Deus. Ah, não quero saber mais de Deus. Eu não quero ler mais a Bíblia, não quero pregar mais, eu não quero orar mais, eu não quero andar neste caminho, mas é muito sofrimento. Não, o mundo é mais fácil, as coisas do mundo é mais fácil. Não, eu quero ter uma vida aí tranquila, normal. Só que isso é uma ilusão que o diabo coloca no coração, né, e na cabeça, na mente dos servos de Jesus Cristo, dos filhos de Deus, daqueles que estão chamados por Deus em Jesus Cristo para realizar a sua boa obra. Então que você não venha desanimar, não venha seguir os seus sentimentos, que você não venha, por causa da angústia, da aflição, da perseguição, retroceder. Como Jesus aqui, ele não seguiu a angústia dele, ele não deu ouvido, atenção aos sentimentos dele. Nós devemos servir a Deus, devemos estar aptos aos planos de Deus, enquadrados nos planos de Deus, independentemente dos nossos sentimentos, independentemente se nós estamos alegres ou se nós estamos sofrendo, para que através de nossas vidas Deus possa ser honrado, glorificado e exaltado. Agora, imagina se Jesus Cristo tivesse desistido dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, de morrer por mim, por você, né, para perdoar os nossos pecados e pôr os nossos nomes escritos no livro da vida e sermos salvos. Imagina que situação que o mundo estaria hoje. Como que estaria este mundo hoje? Como que estaria a minha vida e a sua vida? Nós estaríamos condenados em nossos pecados. Estaríamos mortos espiritualmente. Estaríamos totalmente desamparados, separados de Deus. Deus estava com as costas viradas para nós. Não teríamos as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Mas foi ao contrário. Graças a Deus que Jesus Cristo resolveu não seguir, né, a angústia, os sentimentos dele, mas seguir os planos de Deus, independentemente do sofrimento que ele estava passando ali, daquela angústia, e dos sofrimentos que ainda estavam por vir sobre a vida dele, para que eu e você, através do sofrimento dele, da morte dele na cruz, venhamos ser beneficiados hoje. Graças a Deus que ele seguiu os planos de Deus e morreu, né? Foi envergonhado, foi preso, foi envergonhado, foi açoitado, depois teve uma morte horrível, uma morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. E hoje vive e intercede por mim e por você. E nada tem poder sobre ele, nada. Nem a morte, nem pecado, nem diabo, nem Satanás, nada, nem ninguém tem poder sobre Jesus Cristo. Ele é superior a todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas e tem controle de tudo, porque resolveu obedecer a Deus. Ser obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Para que eu e você hoje possamos estarmos ligados a Deus, recebendo a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o perdão de Deus, a cura de Deus, a vitória, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Tudo isso porque Jesus Cristo resolveu obedecer a Deus. Ele não desanimou, né? Mesmo sabendo que estava para vir um sofrimento terrível sobre ele, né? E até uma morte horrível. Mas ele cumpriu com o seu propósito, com o seu papel. Que você possa pegar esse exemplo, o maior exemplo da Bíblia, né, e seguir. Não dê atenção pela angústia pela qual você está passando, pela aflição pela qual você está vivendo. Não dê atenção pelo sofrimento que você está passando. Foque nos planos de Deus. Peça a Deus visão, peça a Ele sabedoria, peça a Ele para que você possa entender, ter entendimento, compreensão do que você está passando hoje, para que você possa receber refrigério dele para sua alma, força, ânimo, né, sabedoria e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:28, e tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Então tudo é para o nosso próprio bem. Tudo que você já passou ou está passando hoje é para o seu próprio bem. É plano de Deus para a sua vida. Basta você se colocar em disposição do nosso Deus e não dar atenção para os seus sentimentos. Não dar atenção para a aflição, para a tribulação. O apóstolo Paulo também foi um outro que sofreu muito. Se você vê as cartas dele, ele sofreu naufrágio, sofreu perseguição, sofreu apedrejamento, castigos, passou fome, passou necessidade. Ele passou horrores aqui também, mas ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo que era de ganhar pessoas para Cristo, que era de estabelecer a obra de Deus, de abrir igrejas aqui na terra.
e hoje deixou um legado maravilhoso para mim e para você. Nós vamos seguir esses dois grandes exemplos da Bíblia, né, de Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa vida e da nossa fé, e do apóstolo Paulo também. Que você seja exemplo, que você possa deixar um legado de fé, que você possa deixar uma mensagem maravilhosa através do seu testemunho, através da tua vida, porque Deus vai te honrar grandemente ainda, no nome de Jesus Cristo. Eu quero estar orando por você, para que Deus te fortaleça nessa caminhada, né, que você venha estar firme nos propósitos de Deus. E se você está pensando em também largar a igreja, não larga a igreja. Lá em Hebreus 10 fala que nós não devemos deixar a congregação, que é como é costume de muitos. Deixa eu ler aqui para você aqui rapidinho. Hebreus 10, se não me engano, é versículo 28. Deixa eu ver aqui rapidinho. É versículo 25. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então não podemos deixar de congregar. Não devemos deixar de ir na igreja, na casa de Deus, né? Devemos, como eu peço aqui, esses vídeos aqui, essas pregação, não é para você se tornar uma pessoa religiosa, fanática. Sai fora de religião, religiosidade, sai fora de fanatismo, não é isso. É para você aprender a adorar a Deus em espírito e verdade. E também não é para você deixar de ir na igreja, devemos ter comunhão, mas uma comunhão genuína, sincera, pura, que une os irmãos e ajuda os irmãos uns aos outros a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque procura os verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Então busque sempre adorar a Deus em espírito e em verdade. Busque sempre estar em comunhão, né? Em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, com seus irmãos, para que a boa obra de Deus, a realização dos planos de Deus possa se concretizar na sua vida de uma maneira perfeita e agradável. Não deixe de ir na igreja. Continue firme na igreja, continue firme na leitura da Bíblia, continue firme na oração, porque Jesus Cristo ele está às portas de voltar. Jesus está muito próximo de voltar para arrebatar a sua igreja. Então, se você está pensando em desistir, não desista. E se você já está desviado, se você já desistiu, já desanimou, mas você está vendo este vídeo, porque não é por acaso que você está vendo, Deus pede para que você hoje volte, né? Não venha ficar desamparado, ficar desligado do rebanho, não, porque você pode ser uma presa fácil para o inimigo, né? Para que ele possa fazer as artimanhas dele, disparar as setas ardentes dele e te destruir, e te causar muito dano, te causar muito mal. E Deus não quer isso para você. Então volte para os caminhos de Deus. E você que já está nos caminhos de Deus na igreja, não desista, não sai, fique firme. Você que é um pregador também, continue pregando com ousadia e com ânimo e com entusiasmo, não ligando para os seus sentimentos, para o sofrimento, para a angústia, como Jesus que passou. Jesus também sabe o que você está passando, porque ele passou por isso. Essa angústia, essa aflição, né, esse desespero, esses pensamentos ruins do que ainda vai acontecer. Jesus passou por isso e sabe de todas as coisas. Entregue todas as coisas diante dele, confie nele, continue prosseguindo, continue em direção ao alvo, como o apóstolo Paulo, como Jesus Cristo ficou em direção ao alvo. E eles acertaram o alvo, né? E que você depois, no final, você possa fazer das palavras do apóstolo Paulo as suas palavras, que foi o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, né? E lá no céu me espera uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. Então, que você possa combater o combate, acabar a carreira, que lá no céu aguarda uma coroa de justiça a todos aqueles que amam a Deus. Tem uma coroa de justiça, tem um galardão para você. Fique firme, não desanime. Ore comigo, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, abençoe esta pessoa que está orando, essa pessoa que está angustiada, Pai. Essa pessoa que está desanimada de fazer a obra do Senhor, que está cansada. Ó, Pai, que às vezes está procurando ter a honra, ter a glória dos homens, ó Pai. Nós não devemos fazer nada para agradar homens, ó Pai. Mas tudo que nós devemos fazer é para honrar e glorificar o nome do Senhor, Pai. O foco, Pai, é honrar e glorificar o Senhor, Pai. Essa pessoa que está desanimada, está cansada, que o inimigo já enganou ela, Pai. Ó, Pai, salve ela, Pai. Vivifique a fé dela, Pai. Vivifique ela nos caminhos, nos preceitos, nos projetos e nas obras do Senhor. Ó, Pai, ajude ela a não ser guiada pelos sentimentos dela, Pai, mas pela fé, Pai. Tira todo o sentimento, Pai, todo o ressentimento, toda mágoa, toda angústia, aflição, e ajude ela, Pai, firmar os olhos dela, Pai, no alvo, Pai, que é Cristo Jesus, Pai, que é a obra do Senhor, que é a vontade do Senhor. Abençoe ela, Pai, perdoa os pecados dela, tenha misericórdia dela. E abençoe grandemente, Pai, essa pessoa, Pai, que também saiu da igreja, saiu da presença do Senhor, mas está aqui, Pai, orando comigo, Pai, pedindo para que o Senhor fortaleça ela, pedindo para que o Senhor
dela condições de voltar, que o Senhor possa dar elas condições de voltar, ó Pai, de firmar nos caminhos do Senhor, Pai, para que nunca mais ela venha sair, nunca mais venha retroceder, Pai, e que ainda ela possa achar tempo, ó Pai, de recuperar o que ela perdeu, Pai, de fazer a obra do Senhor, Pai, de realizar os seus feitos, Pai, e dar um grande testemunho, Pai, deixar um grande legado, né, de fé, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa é a palavra de Deus para você hoje, que você fique firmado na rocha, que é Jesus Cristo, para que quando vier as tempestades, né, você não venha ser abalado, não venha ser removido, mas continuar firme para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo.